Suwa, Nagano. Lake Suwa, Yatsugatake Mountains, and the Highlands. Vast expanses of breathtaking nature. This is the land from which Epson emerged. To never pollute Lake Suwa. This is the promise we made to the community. Efficient, compact, and precision technologies, all in pursuit of delivering more accurate time. Technology has value only in its capacity to serve people. Creativity and challenge, making things the world has not yet seen. Countless of our creations have traveled to every corner of the earth, bringing surprise and delight in harmony with nature. Solving societal issues with new technologies. Achieving sustainability and enriching communities. Always and forever with you. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Uma ótima manhã, né? Vamos falar um pouquinho sobre a indústria digital. O Senai aqui é um ponto de referência em São Paulo sobre digital, né? Não é à toa que é uma das poucas unidades que vocês conseguem visualizar a indústria 4.0, e esse Senai já tem essa tecnologia aqui incorporada. Então, isso só é possível também graças à tecnologia digital, né? Graças à estamparia digital. Então, antes de falar um pouquinho sobre a evolução do mercado em si, eu vou falar um pouquinho sobre os números do mercado têxtil com relação ao meio ambiente, né? Isso é um tema que está muito em alta, que às vezes é muito pouco divulgado, é muito pouco falado. Então a gente fala sempre apresentando um pouquinho do porquê da evolução digital e o quanto isso tem trazido benefício para todos, tá? Desde a cadeia inicial, que é o pessoal que faz o fio, porque hoje tem muito mais tipo de fibras, essas fibras estão podendo evoluir junto com a tecnologia digital, até a parte de acabamento, tá? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o meio ambiente, a gente sabe que a indústria têxtil no mundo é o segundo maior poluidor. Ela só perde para a indústria petrolífera. E só perde para a petrolífera, não pensa só em combustível, tá? Que petróleo vai em tudo. Vai em plástico, vai em diversos materiais que a gente consome no dia a dia, tem petróleo também, então só perde para esse segmento. Então é muito importante a gente trazer essas informações para a gente trazer o conhecimento do porquê que a gente está evoluindo, do porquê que a gente está mudando o processo, do porquê que a cadeia está tendo que se renovar e se refazer. E a indústria 4.0 é uma dessas tecnologias para a gente justamente mitigar esse efeito que existe no mundo hoje. Tá? Embora boa parte desses processos, as empresas têm tratamentos de efluentes, elas têm que fazer toda uma devolução de qualidade desses materiais para o planeta, mas isso é consumido, sofre mudanças, tem produtos que são descartados na água, no ar, isso a gente não tem como tirar tudo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a digital auxilia nisso, tá? Então, como eu falei, a segunda maior polidora do mundo, né? São fabricados 60 milhões de quilos de tecidos por ano. Quer dizer, é muita coisa, é muito tecido. 50% é tingido estampado, ou seja, metade desses 60 bilhões de quilos são tingidos a estampado. Não, é difícil achar tecido branco. Se você olhar aqui, você vai ver 5, 6 pessoas com tecido branco, todo o resto está tinto ou estampado, né? Você consome cerca de 5,8 trilhões de água. Se você fizer uma conta rápida de um pelo outro, dá 100 litros de água por quilo de tecido. É muita água. Então você pensa que se você tiver com meio quilo, aqui já foi gasto 50 litros de água para fazer minha calça e minha camisa. Então é muita coisa. Então é isso aqui que a gente tem tentado melhorar com a evolução da tecnologia digital. E 50 toneladas de efluentes, né, que como eu falei, são aquelas águas que foram tratadas e devolvidas, são geradas 50 toneladas de efluentes
tá? É muita coisa. E 391 milhões de quilowatts de energia é consumida nesse processo. Tá? Também passa por muito processo de secagem, de vaporização. E aqui a gente está falando de energia direta, tem muita gente que usa caldeira ainda para fazer secagem. Tem o pessoal que usa gás, que você tem que aquecer o tecido para tirar a umidade dele. Então, tem os processos que ainda soltam CO2, que tem gases poluentes. Então, isso tem evoluído para diminuir um pouco esse impacto ambiental. Então, aqui foi só para mostrar para vocês o que o mercado de têxtil gera para o mundo, e a gente muitas vezes olha para a roupa, acha bonito e tal, mas não sabe tudo que aquilo causou ao meio ambiente até chegar até nós, né? E a roupa hoje ela tem se tornado até uma forma de comunicação, né? Antigamente, os magazines vendiam 300 mil peças igual, saia todo mundo igual, porque você entrava, estava tudo com as mesmas peças, com as mesmas cores, há 15, 20 anos atrás. Hoje não, cada um tem uma diferente, uma estampa diferente, uma característica diferente. Então, a roupa se tornou uma forma de se comunicar, de se expressar para o mundo. Então, você se identifica muito com aquilo que você está vestindo. Ou com a marca do que você está usando, ou até mesmo com a frase, com aquilo que você personalizou e você desenvolveu para apresentar, para mostrar como uma forma ou de protesto, uma forma de comunicação no sentido de similaridade. Eu e você estamos juntos, que nós apoiamos a mesma causa. Então, se torna uma forma de comunicação. E isso, com o digital, tem facilitado muito. Então a gente fala um pouquinho sobre a estamparia digital, né? Como ela surgiu, né? Porque a estamparia digital, se você for ver, ela é muito recente. Ela surgiu no ano 2000. Quer dizer, nós estamos com 23 anos de estamparia digital. É um processo muito novo. Antigamente era feito tudo nos sistemas de silk, né? Silk screen ou cilindro. E agora você vem com o processo digital. Então, aqui até falando desses 20 anos, com esses 20 anos que 23 anos que a gente está tendo agora em 2023, só 7% do mercado é feito com digital. Tem 93% do mercado ainda para crescer a tecnologia digital. Lógico que nunca vai chegar a 100%, porque ninguém vai migrar 100% para o digital. Existem processos que só a serigrafia consegue fazer. Existem processos que são exclusivos daquela técnica, e isso não vai mudar. Então você vai ter uma parte maior do digital entrando dentro da parte de serigrafia, que vai acabar evoluindo naturalmente. Tá? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento da estamparia digital, né? Porque muita gente às vezes fala assim, mas digital deve ser complicadíssimo, dá muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Muito pelo contrário, ela é muito mais simples, né? Você só precisa de um software, conhecido no mercado como HIP. Então, você tendo um software HIP, você consegue gerenciar esse equipamento de impressão, que é esse software quem vai fazer a cor. Diferente da estamparia, que você escolhe a cor e você põe na tela e aplica aquela cor sobre o tecido, no sistema digital você escolhe a cor digitalmente. É a mesma coisa que você estiver vendo uma tela de computador e você sai pintando. Então você não tem limitação de criação. Você faz como você quiser, do jeito que você quiser e com a cor que você quiser. Por isso que hoje, quando você entra no Magazine, você vê a mesma estampa no Magazine, mas em 3, 4 cores diferentes. Ele tem 8 variações. Uma com amarelo, uma com vermelho, outra com preto, outra com laranja, que já foi feito num processo digital. Então, falando um pouquinho mais sobre a estamparia em si, né? A sublimação é uma técnica, tá, de estamparia digital, e hoje ela é separada em 2 processos, a impressão direta e a sublimática. Por que a sublimática ela é separada? Porque a sublimática ela é feita através de papel. Então, que a gente chama de uma transferência indireta. Diferente da digital direta, que se aplica direto sobre o tecido. Então, a gente tem os 2 métodos de fazer, né, e eles se separam nesses sentidos, onde também a ramificação por tecido é muito clara dentro de cada processo. E eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Aqui eu mostro um pouquinho sobre a questão da evolução, de como a gente começou e onde a gente está, né? Então, quando a gente falava num processo convencional de silk, ainda é um processo anterior à parte de quadro. Né? Literalmente, quando a pessoa fazia à mão, tinha que fazer aquela parte de tingimento, só o sistema de lavagem em máquina, fazer alguns processos em máquina para conseguir fazer e chegar a ter uma cor. Hoje você já tem a parte de silk, que já é uma evolução do processo manual. Depois surgiu o processo de cilindro, onde você tem vários rolos que ficam com a tinta dentro dele, fazendo a impressão cor a cor. E aqui que eu falo que é onde você define se você quer uma estampa com uma cor, 2 cores, 4 cores. E existem máquinas de até 8 cores. Tá? Então você tem uma limitação dentro desse processo também. Então você tem uma máquina de silk, onde você usa mais ou menos uns 800 a 1.000 metros quadrados para instalar uma máquina dessa. Você vê até pelo tamanho dela, né? Ela vai embora.
gente não consegue enxergar o fim. É uma máquina muito grande e que você tem uma limitação onde, para você fazer uma impressão, ele tem que ser do tamanho do quadro. No cilindro, você não tem a limitação do quadro, você consegue fazer uma metragem maior, porém, você tem a limitação do cilindro, que geralmente são 42 centímetros ou 63, que é o diâmetro do cilindro. Depois disso, é o que a gente chama de rapor, ela vai repetindo. Então, também é uma limitação e também te limita na quantidade de cores, em ambos os processos. Né? Porque mesmo no Silk, você tem a quantidade de quadros que você consegue fazer. A diferença é que no Silk, você ainda consegue bater uma cor sobre a outra. Então, você consegue gerar uma terceira, quarta, quinta cor nessa composição de semic. No cilindro, não. No cilindro, é exatamente onde ela bate, ela não se mistura com outra cor. Então, você não faz um encontro de cores. E já na digital, você precisa só de 50 metros quadrados. Então, num espaço bem reduzido, você consegue pôr uma máquina digital. E dentro desse processo da digital, você não faz mais 5, 10, 15 cores. Você consegue fazer 2 milhões, 3 milhões de cores na mesma estampa. Você não tem mais limitação de tamanho. Você quer fazer uma fachada, como eu já vi, de tecido. Um cliente foi fazer uma parede de uma escola com tecido. Ele fez um tecido de mais ou menos 40 metros, revestiu a fachada inteira, não repetia uma imagem da fachada. Então, você não tem limitação. Hoje você vê muito tecido, embora a gente fale muito de mercado têxtil, quem nunca viu aqueles soft sign? A maior parte nem sabe o que quer dizer soft sign. É aquelas bandeirinhas que o pessoal usou na política agora esse ano, com o candidato com aquelas bandeirinhas penduradas. Chama-se soft sign, ou seja, estão usando tecido para comunicação visual. A gente tem máquina para comunicação visual e esse foi o primeiro ano, aliás, ano passado, né, 2022, foi o primeiro ano que na política não se usou máquina de comunicação visual. Ninguém via quase adesivo perfurado, ninguém via o candidato colado na vitrine do carro, era muito raro. Perto do que se via em anos anteriores, você vê aquelas fileiras, carro um atrás do outro, cada um com um candidato, cada um com um partido, cada um com uma ideia. Esse ano foi usado tecido, em 2022. E se usou muito tecido. E isso a gente sabe como? Pelo consumo de tinta. Então, nós que estamos no mercado, a gente sentiu um consumo muito alto e os caras usando no mercado um produto que é normalmente têxtil para outra aplicação. Hoje, quando você entra em supermercado, quando você vê aqueles fundos do mercado escrito padaria, não sei o quê, hoje está sendo feito tudo em tecido. Tudo. Por causa das tecnologias de tecido. Hoje estão muito mais fácil e muito mais barato você conseguir fazer essa parte de comunicação em tecido do que só em parte de comunicação visual, em parte de lona, adesivo, até porque o material do têxtil é muito mais sustentável do que outros materiais. Então, eu estou falando isso só para mostrar a abrangência do que o digital tem trazido junto com essa tecnologia, tá, gente? Então, muitas vezes a gente se limita achando sempre vestuário em roupa, né? Falar, têxtil é roupa, têxtil é roupa. Não necessariamente. A gente vê muita cortina hoje feita em tecnologia de impressão digital, almofada. Hoje, quem não tem uma almofada personalizada em casa, né? Quem nunca deu um brinde desse? Então, é super comum. Hoje tem muita aplicação que está sendo feita com o mercado têxtil, com aplicações têxteis, inclusive em materiais rígidos, tá? Os brindes, canecas e tudo mais, hoje é feito tudo com processo de mercado têxtil digital. Eles fazem brindes. E aqui eu sempre falando, pessoal, de impressão direta no tecido, tá? Como vocês podem ver, a máquina de impressão digital, ela também tem um rolinho aqui onde entra o tecido liso, né? Tecido branco. Essa é a única restrição que a gente tem na impressão digital direta, é que o tecido é sempre branco ou cru, e você imprime a cor que você quiser. Você tinge ele como você quiser. E aí a gente tem uma quebra dentro da impressão digital direta. A gente tem 4 tecnologias de tinta, né? Eu trago esse conteúdo porque às vezes a gente acha que é fácil. Não, eu quero fazer poliamida. Poliamida você tem que usar tinta ácida. Você tem que usar tinta ácida. Por que a tinta ácida? Porque a poliamida é um fio sintético. Você precisa penetrar na fibra da cor e fazer com que quando você vista ela e ela abra, não aparece a parte branca, né? Ninguém quer ver a fibra do tecido por dentro branca. Então você tem que ter uma tinta que dá penetração e que dá uma impregnação que não solte. Quando você fala em tecido com reativa, você fala principalmente de viscose ou tecidos de fibra natural. Cânhamo, hemp. Tem alguns tecidos que se usa também que funcionam bem na parte de reativa. Quando você fala na parte de aqui está invertido o quadro, agora que eu vi. O poliéster, na verdade, ele deveria estar no quadro de
Não, tá certo, dispersa, tá certo. Eu que troquei o nome em cima. O poliéster ele é chamado para dispersa. Aí eu te falo assim, quando é que você usa a tinta dispersa para impressão em tecido? Só tem uma aplicação no Brasil que se usa isso. E é bandeira. Por que bandeira? Porque a bandeira você não pode imprimir de um lado e depois do outro. Senão vai ficar estranho na hora que bater a luz. Então você tem que impregnar o tecido de uma forma que a cor que você joga de um lado transpasse para o outro. Então quando você vê a bandeira na face dela, ela está do mesmo jeito que você vê ela pelo dorso. Então ela tem a mesma cor dos dois lados. Então é a única aplicação que tem efetivamente essa tecnologia usando esse sistema. Aí você tem a tinta reativa, que eu já mencionei, que é para viscose, né? Algodão até a seda e lã. E a pigmentada. A pigmentada hoje é a mais nova de todas. É a que funciona em praticamente todas as fibras de tecidos, inclusive em fibras mistas, né? Porque, como eu falei, você tem poliamida. Se você tem poliamida e tem poliéster, não funciona nenhuma das duas tecnologias, nem ácida nem reativa. Se você tem poliéster com algodão, não funciona reativa e não funciona dispersa. Então você tem que fazer o quê? Com o pigmento, porque a pigmenta que tem excelente qualidade viscosa e algodão e mesclas pode ser de qualquer outro fio, e funciona bem, né? Fica aceitável nas demais fibras de tecido. Então ela é uma tinta que funciona em qualquer tipo de fibra. E hoje é a tecnologia mais ecologicamente correta. Tá? Porque, por exemplo, para você fazer uma impressão ácida e reativa, ou dispersa, essas três, você tem que lavar e vaporizar. O lavar, você já está gastando 40, 50 litros de água para cada quilo de tecido. Na pigmentada, você não tem esse processo. Então, você também encurta o tempo de processo, diminui a necessidade de mais equipamentos e funciona em mais tipos de tecido. Tá? Aqui eu faço a mesma coisa para sublimação, então as mesmas fotos que eram usadas, e porque nesses mesmos equipamentos se usavam as tintas de poliéster, né? Então para poliéster, só que a única diferença é que aqui, em vez de ser tecido direto, era papel, tá? Então ele passava a tinta sublimática sobre o papel, e esse papel depois era transferido para o tecido. Então as máquinas eram as mesmas, os mesmos cilindros, e máquinas de serigrafia faziam também o que a gente chamava das camisas esportivas, né? Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, você via só as camisas de time de futebol sendo feito nesse processo, com a parte de tinta sublimática. E aí passam a vir as máquinas de impressão digital, aí aqui sim, extremamente compactas, usando de 15 a 25 metros quadrados, enquanto a outra usava 800 a 1000 metros, fazendo o que se fazia nas máquinas antes de cilindro de silk. Tá? Então, é uma evolução muito grande de tecnologia. É a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha isso aqui, essa evolução, é a pergunta, mas o que aconteceu com esse cara aqui? Você já ouviu muito. Então quer dizer que a digital tira emprego? Não, porque do mesmo jeito que você tem que ter um cara cuidando dessa máquina aqui, você tem que ter aqui também. O que você faz é que você qualifica esse operador para que ele não faça mais serviço braçal. Ele senta no computador, ele seleciona digitalmente o arquivo, o tamanho, largura, comprimento, e manda imprimir. E aí ele faz as partes de substituição de papel, substituição de tecido. Ele continua fazendo o que ele fazia. Então você não tem aquele problema de falar, mas digital tira emprego, isso é ruim. Não, você evolui a pessoa para que ela passe a ter um outro tipo de atividade ergonomicamente muito mais satisfatório à pessoa, porque ela fica numa mesa, ela fica num lugar climatizado. Aqui você já entraram dentro da uma indústria têxtil, é um forno, ali você não está lá dentro, nunca você pega menos de 40 graus. Então aqui é super quente. Aqui dentro ele está dentro de uma salinha pequenininha, climatizada, 25 graus, que é o que a gente recomenda para a máquina, de 22 a 25, sentado numa mesa mandando imprimir. É muito melhor. Então, até para o operador, para quem manuseia a máquina, se sente muito mais agradável nesse tipo de processo. E aí as vantagens da digital, né? Porque a digital é tão melhor do que a parte de serigrafia ou a parte de cilindro. Porque você deixa de ter a limitação de criação de estampas. Você pode criar o que você quiser. Você pode pegar uma imagem na internet, como tem muitos, tá? Tem muita estamparia que assina aquelas empresas de bancos de imagens em nuvem e ficam baixando imagens e imprimindo. Quer dizer, então você pode pegar uma imagem já pronta, você pode catar uma imagem, alterar alguma coisa e reimprimir. Então você não tem limitação de criação. O sistema de técnica de impressão de cilindro tem limitações de tamanho de rapport.
Então, você quer fazer uma peça exclusiva, você vê cada vez mais o pessoal fazendo peça exclusiva, onde você entra no site e você até edita algumas coisas, né? O e-commerce hoje está te possibilitando até você meio que customizar o que você está querendo fazer. Aí você tem a parte também das estampas em pequenas tiragens. Hoje, quando você fala na parte de serigrafia, na parte de cilindro, você tem lotes mínimos. Se você for pedir menos de 1.000 metros de tecido, nenhum cliente faz. Porque ele tem que gravar esse cilindro aqui. Ó. Cada cilindro desse custa R$200. Você pensa que ele gravou 8. Só que foram R$1.600 para ele ligar a máquina, para ele fazer uma amostra. E se você não aprovar a amostra, quem paga os R$1.600? Já está pago, ele já gravou o cilindro. E sem falar que depois desse cilindro, gera um estoque gigantesco de cilindros. Eu conheço clientes que têm galpões de 2, 3 mil metros quadrados só para guardar esses cilindros. Que depois você não desgrava, você não tem o que fazer com esse material. É igual quando você tem no Silk, né? Quem já visitou uma empresa antiga de serigrafia, eles têm galpões só com quadros, com um monte de quadro. Quando é alguma marca própria, que eles têm coleções antigas, eles têm que guardar os quadros, você vê galpões gigantescos com esse material. No digital você não precisa. Você tem a imagem salva na nuvem, você pega ela de novo, solta na máquina, está pronto. Você não tem esses problemas de armazenamento, desses recursos que você tem que provisionar custo de galpão, custo de espaço. E aí aqui só mostrando, efetivando aquilo que eu falei sobre a questão ambiental, né? Então, quando a gente fala na parte de tinturaria, a digital chega a ser 85% mais econômica na questão de recursos, água, luz, energia, do que a impressão digital, né? Ela consome 85% é consumida daqueles volumes, é consumida pela tinturaria. 10% é consumido pela serigrafia e parte de silk, dos recursos que eu falei de água, de energia, tá? E impressão direta, 3% é consumido entre água, luz, esse tipo de tecnologia. E a DTF e a DTG, tá? A DTF é a impressão direta digital, apenas 1%. Então eu falo que uma camisa feita hoje na impressão digital, ele gasta 0,5 litros de água. Lembra que eu falei que era 50? Na digital você gasta 0,5, ou seja, meio litro por peça, né, a cada quilo. É muito menos. Uma relação de energia muito mais baixa. Até a gente estava fazendo a instalação de uma máquina, eu estou com uma máquina aqui que eu não apresentei para vocês, porque eu quero que vocês vejam lá embaixo, que é a DTG. Ela faz a serigrafia localizada. Então, você tem uma área específica que você consegue imprimir direto sobre o tecido. A preocupação dele é quanto ela ia consumir de energia. Falei, ó, minha máquina, efetivamente trabalhando, ela consome 72 watts. Quer dizer, sua iluminação aqui está consumindo muito mais do que minha máquina consome, produzindo e te gerando receita. Ele falou, não, mas é impossível. Eu falei, não é impossível. Ele até olhou assim, ele falou, mas é uma fonte de computador? Eu falei, pois é uma fonte de computador. Um computador consome quanto de energia um computador pequeno? É isso. É tudo que ela consome. O resto é um processo sustentável. Como vocês viram até o vídeo da Epson, eles mostrando a questão de não poluir o meio ambiente, é exatamente isso. É desenvolver tecnologia que não gere resíduo, que não contamine o meio ambiente. Isso é uma preocupação e é um ponto muito forte de se tratar. Tanto é que a gente fala muito sobre as certificações das tintas. Tinta tóxica, tinta que não possui metais pesados, que você não vai ter nenhum problema alérgico. Né? Quando a gente fala do mercado têxtil específico, a gente fala da Ecotex. Esse certificado garante que você pode usar até em bebê recém-nascido que não dá alergia. Quer dizer, um bebê recém-nascido às vezes tem alergia a amendoim, a ovo, a um monte de coisa, mas a tinta ele não vai ter. Ele pode ter um monte de produtos alimentícios, mas aqui não. Aqui ele não vai ter nada. Então isso aqui é extremamente importante, sem contar sobre a questão de logística reversa, né? Porque toda máquina gera resíduo, então a pessoa tem um compromisso com logística reversa. Então tudo isso aqui é só para mostrar a preocupação do meio ambiente e como a gente tem que cada vez mais olhar para isso. Tá? E a gente traz essa informação para vocês conhecerem, porque geralmente quem é de criação, quem é de moda, entende um pouquinho de modelagem, de estampa, mas não conhece a parte fabril. Quando você vai para a parte fabril, é outro mundo. Aí você entende por que você fala assim, nossa, mas por que eu tentei fazer um azul marinho e não saiu, às vezes? Porque a máquina ela é semi-que, ela tem que compor as cores, ela não é uma serigrafia. Você chega lá e põe a cor bique, ela faz. Que você põe um marinho, ela faz. É diferente. Então, quando você começa a compreender como funciona, você começa a ter uma noção diferente de como criar seus artigos e como fazer.
É muito comum, tá? E aí eu falo no geral, já fui para várias palestras. Quando eu chego para o pessoal da área gráfica, ou quando eu chego para o pessoal que cria, fala assim, mas eu faço meu arquivo em CMYK, porque eu escolho se é magenta e amarelo que eu ponho na máquina, que eu quero que ela jogue. Foi errado, você deveria fazer RGB, porque você está vendo na tela RGB. Como é que você manda a máquina vendo RGB, você fala para ela fazer um CMYK? Quem tem que fazer a conversão é a máquina, não você. Isso é um cálculo matemático por trás da operação, que é justamente aquele software RIP que faz, não a gente. Então, até é uma quebra de paradigmas entre como fazer e o resultado final que você vai ter. Né? E aí vocês são privilegiados de aqui dentro ter tudo. Né? Você consegue ver todo esse processo aqui. Então, eu vou me estender muito. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu sou especialista dentro da Epson no segmento texto, então você pode fazer alguma pergunta desde a área de serigrafia até a parte de digital que eu posso responder. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade. Obrigado. Estampa corrida. Sim, existe muita empresa que presta serviço de estampa corrida. Existem hoje empresas que são especializadas nisso. Elas não são confecção própria, elas não fabricam nada para si. Elas fabricam só para terceiros. Sim, existe muita empresa que faz isso. Agora depende de qual que você está falando. Você quer de impressão direta ou de impressão de sublimação. Ele perguntou se tem prestadores de serviço para estamparia corrida. Estamparia corrida que a gente chama de estamparia rola-rolo, que é essas que a gente mostrou isso. Sim, existem muitas empresas que prestam. Existem empresas que são especializadas nesse tipo de serviço. Existem até empresas que trabalham de duas formas. Existem empresas que fazem o papel, por exemplo, na sublimação, e te entregam o papel. Existem aquelas que você compra até o tecido já estampado com ela. Uhum. Positivo. Ele está falando sobre pequenos lotes, ele tem uma dificuldade em achar fornecedores de pequenos lotes, caras que querem fazer 15, 20, 30, 100 metros de tecido e não conseguem encontrar, que ele não acha esses prestadores de serviço, é muito raro. Sim, é muito raro você ter, às vezes, lotes pequenos, porque às vezes as empresas seguem um balizamento por faturamento. Então, eu falo, eu tenho que te vender no mínimo R$3.000 de pedido, R$5.000 de pedido. Então, às vezes, esses R$5.000 de pedido quer dizer 100 metros de tecido, 150 metros de tecido. Mas sim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um cliente nosso de Americana, e aí você vai entender por que ele até faz lotes pequenos. Ele é especializado em venda de tecido para patchwork. Patchwork, ele faz tecido com estampas de 2, 3 metros. Porque ele dobra naquele tubinho redondinho, pequenininho, e põe na prateleira para vender dentro de um saquinho já pronto para quem faz isso. Quem faz isso não compra 5, 10 metros. Compra 3, 4 metros, 5 metros no máximo. Porque ela vai usar retalhos, ela vai usar meio metro numa coleção dela. Daqui 6 meses ela vai usar mais meio metro. Então eu tenho um cliente hoje que faz em pigmento, em Americana, só imagens para patchwork, ele é especializado nisso. E ele faz só pequenas tiragens. Esse é um cliente que muito provavelmente te atenderia se falasse, eu preciso de 30 metros. Tá, mas manda que eu faço. Ela perguntou se tem em São Paulo alguém que faça essa metragem pequena dessa forma. Qual tipo de tecido que você trabalha? Poliéster, viscose, algodão? Tá. Tem bastante gente que faz principalmente no poliéster, né? Você falou que seu tecido principal é poliéster. Em poliéster eu conheço muito. Ah, entendi. Você tá...
Uhum, entendi. Você precisa fazer uma composição, são 40 metros, mas composto por 3, 4 tipos de tecido, que você faz a parte de dentro, depois você tem que fazer a parte de forro, aí a parte de alguma costura interna, ok. Nessas metragens é muito difícil, tá? Principalmente na parte de impressão direta. Eles costumam ter lotes mínimos porque pensa que o rolo dele tem 50 metros. Eles não gostam muito de ficar fracionando isso. Mas existem sim clientes que fazem isso, tá? É muito mais te linkar com quem faz, necessariamente, do que você ficar procurando. Porque se você for procurar, quando você entrar na internet, você vai achar os grupos grandes, né? Você vai encontrar aqui Cachane, você vai encontrar a Salete, você vai encontrar aqui em São Paulo, quem mais? Tem várias aqui em São Paulo que são na capital que fazem isso, né? Mas assim, eles vão te exigir lotes mínimos e aí você vai cair nesse problema de falar, pô, tem que comprar 50 metros de cada um e não 20, 10 metros. É, sim. Eu posso talvez te linkar com caras menores. Existe uma curva, já vi sobre. Existe uma curva que a gente está fazendo junto com as nossas tecnologias, que são essa máquina que eu mostrei, que é uma máquina mais barata de entrada, e a gente já tem clientes pegando esse tipo de negócio, entrando nesses nichos de mercado, que já não são essas companhias tão grandes, né? Hoje, como você cai numa empresa grande, que são os mais tradicionais de mercado, eles têm essas questões de lote mínimo. Talvez eu consiga te indicar alguns parceiros para você ligar e tentar fazer com eles, que muito provavelmente ele ia falar, ó, não é meu padrão, mas eu vou te atender. Hã? Pois não? Uhum. 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 Eu conheço a Dharma, tive lá um mês atrás, mais ou menos, pouco mais de um mês. A única coisa que ela vai ter dificuldade pelo que ela está fazendo de fazer com vocês, e vocês realmente, a Dharma é um dos caras que atenderia só que aí no poliéster, no que você quer, porque ela tem o localizado, só que o localizado é feito em máquinas que a gente chama de Heidelberg, que são máquinas de offset, que são máquinas de alta tiragem. Para fazer na questão da offset, você teria a questão de lotes mínimos também, mas na sublimação ela consegue tirar lotes pequenos, mas só na parte de poliéster, né? A Dharma não tem impressão direta. Uhum, sim. Uhum, tá bom, tá bom. Nada. Uhum, uhum, uhum. Tá. Ele está falando sobre a questão da máquina DTG, né, e DTF. A gente tem uma DTG aqui embaixo, que é que eu não comentei aqui na apresentação, até porque a gente está expondo ela, então não faria sentido a gente falar muito, focar nela se ela vai estar sendo exposta quando vocês vão poder ver ao vivo. A diferença da DTG, e aí você tem a questão de comparação com o Silk Screen, que é aquele mesmo processo que a gente viu, só que ele deve fazer em carrossel, você deve ter algum processo nesse sentido, as mesas mesmo, né? A diferença é que a grande vantagem da DTG, ou quando a gente fala todo o processo de impressão digital, o custo dela se torna muito bom, principalmente quando você trabalha com mais cores, quando você trabalha com tecidos mais elaborados, tá? Porque são coisas que normalmente o cilindro e a serigrafia não vão dar conta de fazer. Quando você tem um volume de produção muito alto,
com uma cor ou com duas cores, vai ser praticamente impossível bater o Silk, porque você vai gravar uma tela. Então uma tela te custa, sei lá, R$60 no Silk. Aí você vai ter um custo de R$60 para diluir por 300 peças, mais o custo de tinta que é baixo. Aí você tem uma diluição maior, mas a diferença da DTG é justamente essa, é você não ter que trabalhar especificamente só com uma cor. Hoje, muitas vezes, você se limita à questão de cores, até pela questão do Silk, que te dá muito mais trabalho, você tem uma dificuldade maior, você tem uma limitação de criação por causa disso, senão também você pode se colocar toda hora para fazer, sei lá, o indexado no Silk, que é uma indexada com 6, 8 cores, né? Se você fazer, te dá muito mais trabalho, você perde muito mais tempo na mesa, você tem que passar várias vezes várias camadas, e cobra mais por isso também, porque você está tendo que bater várias cores. Então, essa é a diferença, esse é o ponto de equilíbrio que a gente tenta chegar, em que horas vale a pena digital, em que horas vale a pena o convencional. E é por isso que eu falei que, teoricamente, a convencional nunca vai morrer. Tem coisas que só ela faz, e tem coisas que só ela vai fazer num preço extremamente competitivo, tá? Isso, a gente apresenta. A minha ideia não foi trazer muito custo aqui, porque não era o foco da apresentação, era só falar um pouquinho da evolução, mas a gente consegue passar todo o custo para você entender quanto que custa cada uma. Quanto custa uma impressão sublimagem, quanto custa uma DTG, quanto custa uma DTF. Então, a gente mostra lá embaixo, direto no equipamento, a gente te apresenta. E está lá no refeitório. Pois não? Ela está falando sobre uma das dificuldades da impressão digital ser sobre a base branca. Na sublimação e na DTF, sim. Tá? Isso é uma verdade, você tem que trabalhar sempre tecidos não necessariamente brancos, mas tem que ser tons bem claros ou pastéis para que você consiga imprimir e dê vivacidade para essa cor. Então, por isso que normalmente se recomenda branco ou cru. Tá? São as duas cores mais comuns. A DTG ela já parte de um princípio diferente, porque a DTG ela possui a tinta branca. Então ela imprime sobre qualquer base. Você pode ter azul, vermelho, preto, marinho, o que você for, você imprime sobre ela. Só que a diferença da DTG é que você imprime só no algodão. Então ela é específica para um tipo de fibra. Por enquanto, está se desenvolvendo prime para poliéster, só que a questão do poliéster, bom, eu sou antigo um pouquinho na serigrafia, você também deve saber, você tem a questão da migração da tinta do corante para cima do pigmento. Então às vezes você pode imprimir em cima, com algumas lavagens você começa a ver que aquela cor do fundo começou a aparecer na estampa. Isso antigamente era feito usando um bloqueador que você tinha que aplicar entre as camadas e tal, e a máquina digital não tem isso. Então você tem algumas técnicas que eram usadas na serigrafia que ainda a digital não consegue reproduzir isso exatamente. Logo, logo alguém vai falar, pô, desenvolvi um bloqueador digital que você põe na máquina, ela aplica ali e vai funcionar, mas hoje ainda não possui, tá? A própria tinta branca, talvez no futuro, ela vai ter um bloqueador dentro dela que ela consiga fazer essa parte de proteção para que a tinta de baixo, né, o tecido tinto, não passe a cor para cima da estampa. Então, mas a DTG já consegue imprimir sobre qualquer base, qualquer cor, sobre qualquer característica de tecido. Tá? Tanto é que não se imprime só em camiseta. O pessoal faz moletom, faz jaqueta de jeans, faz sacola de ecobag. Sacola de ecobag é muito feito também. Então tem várias aplicações que você consegue fazer em DTG na impressão direta.